quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Malaquias. Malaquias, capítulo 4. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos, nós vamos falar hoje de um tema sucinto, que eu venho pensado em alguns meses. Deus vem falando no meu coração, através até da palavra do Senhor, algumas igrejas que nós temos pregado, levado a palavra do Senhor, sobre esse tema, quebrando as maldições hereditárias. Talvez você já ouviu falar sobre isso, mas às vezes a gente, na correria da vida, momento em que nós estamos preocupados com os nossos afazeres, com o nosso trabalho, com aquilo que nós devemos comer, vestir, nós nos esquecemos às vezes de alguns textos que é bem colocado na palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. E quando a gente fala desse profeta chamado Malaquias, esse homem de Deus, e a gente vai falar no capítulo 4, o último capítulo do livro do Velho Testamento, em hebraico, porque a tradução toda do Velho Testamento está em hebraico. O nome de Malaquias significa meu mensageiro, aquele que leva a mensagem. E nesse contexto do livro de Malaquias, eu quero dizer para os irmãos, não diferente do que estamos vivendo nos nossos dias atuais, o livro foi dito a uma igreja que estava morta. A igreja, nesse momento em que o profeta estava falando e escrevendo o texto do livro de Malaquias, em seu livro, ele estava dizendo a respeito de exortações de Deus para a igreja. A igreja precisava passar por uma transformação. A igreja precisava acordar. Estava dormindo. E quando o profeta vai escrever o texto, ele vai começar a escrever no versículo 1, capítulo 4 que nós lemos, porque eis que naquele dia vem uma ardente como fornalha, todos os soberbos, todos aqueles que se acham superiores às pessoas, até mesmo aqueles que são estudados, possuem faculdades, pós-graduação, mestrados, doutorados, tantos outros, e se acham superiores aos pequenos, aos humildes, porque através de todo o seu conteúdo, de todo o seu estudo, de toda a qualificação, se acham superiores. Ou talvez aqueles que possuem as suas casas, apartamentos, sítios, terras, carros do ano, aqueles que têm dinheiro guardado no banco, ou aqueles que têm dinheiro debaixo dos seus colchões, e se acham superiores uns aos outros. Eu digo para os irmãos, que quando Malaquias escreve esse capítulo, ele vai dizer que a igreja precisava ajudar uns aos outros. Os irmãos precisam ajudar uns aos outros. A igreja precisa ajudar uns aos outros. Quando o salmista escreve no capítulo 109, versículo 14 e 18, a 18, a gente vai perceber o termo
penetre, onde aparece apenas uma vez em toda a Bíblia a palavra penetre, que na tradução ele trata de um assunto bem específico e único sobre a iniquidade vinda dos pais aos filhos. E por que falarmos de maldição hereditária? Se você abrir a sua Bíblia, eu quero que você abra comigo em Números, capítulo 14, versículo 18. Você vai ver o que vai falar sobre este tema, quebrando as maldições. Números, capítulo 14, versículo 18, vai dizer: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Presta atenção. Talvez você tenha algum vizinho, algum amigo que está sofrendo porque o filho está nas drogas, porque os filhos resolveram mudar o comportamento, talvez sexual, porque o filho está passando por momentos difíceis na vida e não conseguem mais fazer nada. Pessoas que reclamam que os seus filhos estão dentro de casa e não saem para nada, não conseguem arrumar trabalho, não conseguem fazer aquilo que seus corações vão mostrar sobre alegria, não transparece mais o amor de Deus. E eles vão perceber que, se começam a pensar, vão ver que lá atrás, mas isso foi problema por causa do vovô, por causa da vovó, por causa da bisavó, porque seu avô era assim, porque seu pai era assim, porque fulano era assim. Aí sai e desse jeito acontece a chamada maldição hereditária. Pessoas que sofrem e não sabem por que estão sofrendo. E quando Malaquias escreve no capítulo 4, ele vai falar sobre esta igreja que estava quase morta na iniquidade, no pecado, na transgressão. E Deus começa a despertar. No último capítulo do Velho Testamento, ele vai falar sobre a igreja que precisa de alicerce, precisa de coluna, de base. A igreja que está sendo construída, que está sendo formada, que está sendo ali alicerçada, precisa ter força, precisa ser feito daquele bom cimento, naquela boa jota, naquele bom material. A igreja precisa ser forte, ser valente. É até um hino do Inário, ser valente. Mesmo assim, o Pai, nosso Deus, Ele vai falar que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí as pessoas estão falando aí que está se cumprindo as escrituras, que Jesus está vindo, que a palavra está se cumprindo. E Deus vai enviar o profeta Elias antes que venha o terrível dia. Se nós pararmos para analisar a palavra de Deus, ela, do Velho Testamento até o Novo Testamento, é um versículo ligado ao outro. A palavra de Deus é ligada num contexto só, em que a igreja precisa estar preparada, não só no dia da igreja, no dia do culto, mas em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos estar preparados. Nós não sabemos o dia em que virá o Senhor.
E quando há esse despertamento espiritual, e eu digo para vocês que tem como quebrar todas as maldições, tem como a pessoa tratar as feridas, tratar a angústia, a depressão, os sintomas, a ansiedade, tudo que está acontecendo na vida da pessoa. Enquanto nós estamos aqui neste momento, talvez você está com a sua cabeça tranquila, talvez você está com a sua mente tranquila, você está ligado na palavra do Senhor, está ouvindo a palavra do Senhor. Muitas pessoas estão por aí perdidas. Pessoas estão agora nesse momento colocando a corda no pescoço e pensando em tirar a sua própria vida. Não há muito longe, aqui no município de Santa Maria de Jequitibá, conhecido como um dos municípios em que o número de suicídios é gigante. Foi feita uma passarela para os ciclistas na terceira ponte, e um dos motivos dessa passarela não era só para que os ciclistas passeiam e vá para outro município. Não, um dos grandes motivos era o grande índice de pessoas que se soltavam da ponte, pulavam na ponte. É para tentar diminuir o número de suicídios. Ou seja, as pessoas estão desesperadas. E eu digo para os irmãos que a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, a igreja também está passando por um momento grande de dúvidas no seu coração. Pessoas que o tempo todo pensando, até louvando, adorando, cantando, lendo a palavra, pessoas que alguns ainda têm dúvidas sobre a sua própria salvação. Pessoas que têm dúvida. E a palavra de Deus diz, versículo 6, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Ou seja, é o próprio Deus quem vai converter. É Deus quem vai nos dar a resposta para tudo aquilo que nós precisamos, para tirar as nossas dúvidas, para deixarmos claros, para deixarmos esperançosos, para deixarmos certos das nossas vitórias. Quem quer vitória? Todo mundo. Quem quer bênção? Todo mundo. Quem quer ser curado? Todo mundo. E Deus, Ele quer fazer isso com a igreja. Mas até no meio da igreja existem pessoas que até hoje elas perguntam, elas têm dúvida, elas querem entender, elas querem pesquisar sobre assuntos ao qual não cabe a nós, irmãos. Tem assuntos que não cabem a nós. Tem assuntos que é direcionado ao que o Espírito Santo tem para você, é individual. Cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem uma obrigação, tem um dever, tem algo que Deus tem para você, e é individual. Mas a igreja vivia num contexto aqui em Malaquias, ao qual eles estavam já parados. E olha que eles começaram a perceber, porque tudo que Deus estava fazendo, nos profetas menores, nos profetas maiores, o livro do Salmo, toda a história que Davi fez, toda a parte da adoração, toda a parte do pedir perdão, de ser perdoado, da transgressão, da questão da aproximação que ele teve com o seu Deus. Um homem que pecou, que fez tanta coisa e foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. E a gente vê o livro de Jó, aquele homem que, mesmo íntegro, reto, se desviava do mal, um homem correto, e Deus permitiu Satanás que tirasse seus filhos, tirasse seus bens, e ele perdeu tudo. Até a sua própria esposa pediu para ele: rapaz, está tão mal, amaldiçoe, vai. Aí os amigos dele falando: nossa, você mostrava que era tão servo de Deus, que era tão fiel,
olha o que Deus fez na sua vida. Que Deus é esse? Mesmo assim ele permaneceu firme. Então, diante de tudo que os antepassados, os profetas, todos aqueles homens grandes vieram trazendo na história e escrevendo, mesmo assim a igreja passava por um momento em que ela estava fria espiritualmente, e Malaquias escreve que Deus vai fazer separação. Não muda. 2000 anos depois, em que Jesus estava aqui, morreu, ensinou, falou tudo que tinha que ser falado através da palavra, através do seu Pai, Deus. A igreja continua precisando de transformação. A igreja precisa ser transformada. Precisa passar por um renovo. 3 coisas eu quero falar rapidamente sobre como quebrar as maldições hereditárias. Talvez você pense comigo, mas eu sou de uma família evangélica. A minha mãe era evangélica, meu pai era evangélico, meu avô era evangélico, um era presbítero, outro era diácono, fazia isso, e eu não sinto que eu tenha isso. Você não sabe. Nós acabamos de ler o livro de Números, capítulo 14, que até a 4ª geração pode ter alguém que fez alguma coisa que, através daquele erro, que não foi pedido a Deus perdão, não foi tratado, e aquela pessoa morreu sem tratar. Aí aquela culpa que estava naquela pessoa vem até a 4ª geração. Aí a gente tem pessoas na nossa família, às vezes, nas nossas vizinhanças, que falam: poxa, mas eu estou passando por isso, está tão difícil, está tudo ruim, eu não consigo fazer nada direito, eu não consigo, eu olho para o fulano que não tem nada, é um ímpio, não crê em Deus, e ele prospera, e Deus abençoa a vida dele, ele é ímpio, não aceitou Jesus ainda, e eu que sou servo de Deus, passo por isso. Já parou para pensar que precisa ser quebrado algumas coisas? E a primeira coisa que precisa ser quebrada, precisa ser liberta, são as falhas que promovem as transgressões, as falhas, os erros, porque nós pecamos, queridos, nós somos seres humanos. Se nós não pecássemos, não precisava Deus escrever no texto, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada século, a cada década, a cada mês, é a cada manhã. É porque Deus sabe que eu peco, Deus sabe que você peca, Deus sabe, é por agir, é por palavras, é por atos. Às vezes algo que escapole, meu Deus, eu falei, não era para ter falado isso. E a gente peca. E as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, em todo momento, a gente precisa pedir perdão. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Aí daqui a pouco, você esquece. E tem pessoas que fazem, pecam, e não pedem perdão a Deus. Não pedem perdão a Deus, acha que é normal, todo mundo fala isso. Está pecando e não se acertou com Deus. Quantas pessoas? E nós precisamos estar ligados, antenados, porque uma hora ou outra a gente não sabe, a gente hoje está aqui, amanhã pode não estar, mas Deus nos dá esse momento, Deus nos dá o tempo, Deus nos dá momentos para que nós possamos adentrar ao Santo dos Santos e pedir perdão a Ele, se acertar com Ele. Segunda coisa, precisa se lavar com o sangue de Cristo
em toda a vida. Lavar com o sangue de Cristo. Há uma incógnita, há uma divergência em algumas doutrinas. Aí eu vou falar duas delas, de algumas igrejas que falam, por exemplo, sobre batismo, porque a igreja presbiteriana batiza por aspersão, né? E algumas igrejas aí batizam por imersão. Aí, entre aspas, no contexto deles, eles dizem que para se purificar do pecado é preciso descer todo o corpo nas águas. Na verdade, a quantidade de água não demonstra. Não é verdade? É sim a fé, o significado que está acontecendo ali. Mas quando nós vamos questionar com esses irmãos sobre isso, a gente começa a questionar que, meu querido, o importante é passar pelo batismo e realmente ser transformado. Ser transformado. Mesmo que a pessoa peque, comete erros, ele precisa ser transformado. E a gente falando em sangue de Cristo, não é literalmente o batismo, mas é o sangue de Cristo que lava de todo o pecado. É quando nós aceitamos ao Senhor de todo o coração, passamos a compreender a vida de Cristo através da tua palavra, na leitura diária. E a Bíblia fala que nós precisamos ler a palavra, conhecer a verdade, porque a Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. É conhecendo a verdade que eu serei liberto, através do sangue de Cristo. E a terceira coisa que eu quero falar é que nós precisamos nos purificar de todo o pecado. Purificação. Vai tratar um pouco lá no livro de Luiz Berkoff, um pouco sobre a regeneração, sobre a transformação e a purificação. E quando fala de purificação, é quando, por exemplo, a gente vê o salmista Davi, depois do pecado que ele cometeu, no Salmo 51, e ele vai falar: tenha misericórdia de mim, Senhor, lava-me da minha iniquidade, do meu pecado, porque meu pecado está diante de mim. O que significa isso, meu querido? Porque a todo momento ele estava lembrando do que ele fez. Ele ia almoçar, ele lembrava do pecado. Ele ia tomar banho, ele lembrava do que ele fez. Ele ia para a guerra, mesmo com a espada, ele lembrava do pecado que ele fez. Ele ia pescar, ele lembrava do pecado que ele fez. Ele ia trabalhar, ou seja, não tinha lugar que ele não ia, que ele não lembrava. Nesse momento de desespero entre ele e Deus, depois que o profeta foi falar com ele fala para Deus: me lava desse pecado, me limpa desse pecado, me purifica desse pecado, porque eu preciso receber do Senhor o perdão. Eu preciso do perdão do Senhor. E Davi, realmente, depois de se arrepender dos pecados, é perdoado. Davi é perdoado. Mas ele reconheceu. Não tem lugar que a gente pode se esconder de Deus. Mas haverá o dia em que falou o texto aqui. Falou que o dia que o terrível grande dia do Senhor, diz o texto. O grande terrível dia do Senhor. Esse dia muitas pessoas vão querer se esconder. Vão querer
entrar debaixo do bueiro, dentro do carro, no porão das suas casas, numa montanha, vão querer ficar embaixo. Não tem como. O Senhor fará com que todos os vejam. E nós devemos estar preparados. Então, se você não lembra nessa noite, não lembra de algum erro que você cometeu, não lembra. Posso ter cometido um pecado e eu esqueci de pedir perdão a Deus. Aquele erro ficou ali. É um momento que nós temos que chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu pequei contra ti. Eu pequei contra o Senhor. E eu quero que o Senhor me lave, me purifique de todo pecado. Para que nós possamos alcançar a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que entre aqueles que rejeitam a Deus, os pecados podem afetar toda a nossa família. É claro que não é. Não é uma questão minha nem sua. E nós somos servos do Senhor, lavados e remidos no sangue de Cristo. Mas nós conhecemos pessoas que são doentes espirituais, pessoas que estão depressivas, pessoas que não conseguem acertar nas suas vidas. E nós podemos dar uma palavra de ânimo, de coragem, uma palavra de amparo, uma palavra de Deus, e falar: olha, você precisa buscar a Deus. Você precisa orar ao Senhor, porque talvez isso veio lá dos seus pais, isso veio dos seus avós, e você não está sabendo. É algum pecado que você não pediu perdão a Deus. E você precisa buscar a Deus, porque assim Deus vai limpar o seu coração, vai tirar isso da sua mente, e você vai voltar a ser uma pessoa boa. Ou então você vai encontrar aquilo que você precisa. E eu quero finalizar a palavra dizendo para os irmãos o seguinte: que mesmo que você pediu a Deus algo e ainda não aconteceu, você tem orado ao Senhor: Senhor, preciso disso, Senhor, preciso daquilo, faça isso segundo a tua vontade. E você tem orado a Deus e ainda não encontrou a resposta. Nessa noite Deus quer te dar essa resposta. Nessa noite Deus quer falar ao teu coração. E o que você tem orado a Deus há um mês, há um ano, há 5 anos, há 10, você tem pedido a Deus. E às vezes aparece mesmo aquela dúvida: Senhor, será que não é isso para a minha vida? Será que não é a vontade do Senhor? Eu tenho tanto pedido isso, tenho tanto buscado isso. Porque às vezes também é no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. Se nós não tivermos paciência, às vezes acontece algo e a gente lá na frente vai: poxa vida, por que aconteceu isso? Eu não tive paciência, não esperei no Senhor. Daí acontece. E a gente fica decepcionado, fica triste, desamparado. Mas Deus quer acabar com a sua dúvida. Deus quer acabar com o seu medo. Deus quer acabar com esse sofrimento, com essa espera. E Ele quer atender ao teu chamado, à tua oração. A oração, ela muito tem efeito quando você tem fé. E se você tiver fé, o que você está pedindo em nome de Jesus acontecerá. Em nome de Jesus, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar a sua vida e vai fazer com que prospere, não só na questão espiritual,
mas também material, por que não? Deuteronômio 28 vai falar sobre a bênção que tem que vir atrás de mim. Eu não tenho que ir atrás da bênção, é a bênção que vem aonde eu estou. Eu sou a bênção. Você é a bênção, mas você precisa estar ligado e na presença de Deus. Lembrei aqui uma mensagem que fala aí nas televisões aí, né? Eu sou a, entre aspas, coloca lá um personagem e tal, e eu sou a, não, nós somos de Deus, e você é uma bênção, e você precisa ser uma bênção na vida das pessoas também. Eu quero convidar você a ficar de pé agora nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor. Seja uma bênção, porque você é uma bênção. A igreja precisa se despertar. A igreja precisa de mais a presença do Espírito Santo. A Bíblia fala que há um anjo para cada um de nós. Você tem um anjo que zela pela sua vida. Você tem um anjo que ele fica ali, ó, para não deixar o inimigo te acertar. A Bíblia fala sobre isso. Há um anjo para cada um. E você tem que colocar sua fé em ação. Fala, Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito. Que o anjo do Senhor venha sobre a minha vida e me coloque na direção certa, nos caminhos certos, cada dia mais. E nós possamos encontrar resposta para aquilo que nós buscamos. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nós possamos estar ligados no Senhor. Ao começar pela minha vida, que o Senhor transforme as nossas vidas. O Senhor faça de nós, ó Pai, servos do Senhor. Que nós possamos estar, ó Pai, debaixo da tua graça, da tua proteção. E que o anjo do Senhor, que está, ó Pai, conosco, ande conosco, para que as armas, as armadilhas, as setas inflamadas do inimigo não venham nos atingir. Que possamos estar na presença do Senhor. E que teu Espírito Santo derrame graça e a unção dele sobre nós. Que a tua unção venha conforme a tua vontade. Nós possamos entender qual seja a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Nós te adoramos por tudo e pedimos a tua bênção sobre esta igreja. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos.